ele deve estar, aí o senhor presidente deve estar falando outras firulices que lhe são características, né? E vistas pela população ensandecida como algo sábio, algo de Deus, mas é algo de um outro Deus que não o verdadeiro Senhor, Pai de Jesus de Nazaré. Conquanto ele queira nos convencer que as palavras dele não mataram ninguém de Covid, por outro lado ele usa as palavras dele para instigar a população contra o Supremo, para instigar a população a não cuidar da própria saúde, ou seja, a palavra não tem poder de matar, mas tem o poder de tirar a população do tratamento, que é a mesma coisa também de matar. Foram com as palavras dele que a população usou ivermectina, hidroxicloroquina, foi com as palavras dele que a população passou a pedir a volta da ditadura militar com Bolsonaro presidente, foi com as palavras dele que disse que não ia dar 1 centímetro de terra para indígena nem para quilombola, que as políticas dele estão acontecendo. Foi com as palavras dele que ele assumiu a presidência da República e está acabando com o nosso patrimônio natural. Então como que ele vem agora com essa firulice de dizer que as palavras dele não matam, se é apenas isso que ela faz? Isso é o Bolsonaro, né? Agora, o que Jesus, a quem o Bolsonaro diz seguir, em quem o Bolsonaro diz crer, ou quando muito ele falou, eu sou casado com uma evangélica, porque ele não crê em Jesus, né? Os crentes creem que Jesus colocou ele lá, mas o Bolsonaro está nem aí para Jesus. O Bolsonaro só está ali para o seu messiado, né? Mas Jesus, o nosso Senhor eterno, diz coisas interessantes acerca dessa sabedoria nefasta de Bolsonaro. Primeiro, palavras matam sim. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Jesus disse que o que contamina o ser humano não é aquilo que lhe entra, nem os seus piercings, nem os seus penduricalhos, nem os seus hábitos, é aquilo que sai do coração do homem, o dolo, as prostituições, as loucuras, é o que sai, é isso que contamina. Não é você não ser, digamos assim, politicamente correto. Só que no caso do Bolsonaro, ele é tão politicamente incorreto quanto ele está expressando aquilo que lhe habita. Aí Jesus disse, estas coisas contaminam o ser humano. E nesse sentido, a boca fala do que está cheio o coração, e nesse sentido uma outra palavra de Jesus mostrando que as palavras matam sim, quando ele vai dizer para Bolsonaro, olha, pelas tuas palavras serás julgado. Quando ele disse isso aos fariseus, autoridades da sua época, ele estava dizendo sobre a rejeição que os fariseus tinham em relação a Jesus de Nazaré, chamando-o inclusive de demônio. Jesus está assim, cuidado que com as palavras de vocês se condenam, ou seja, vocês estão falando de mim aquilo que vocês pensam, vocês estão dizendo quem vocês são. De maneira que quando o Bolsonaro fala mal da China, quando o Bolsonaro fala mal do tratamento, quando o Bolsonaro quer transformar em guerra política uma pandemia, quando o Bolsonaro começa a zombar das medidas de sanidade, ele só está sentenciando quem ele é. Ele é o presidente que foi eleito sob as seguintes palavras, bandido bom é bandido morto. Só que quando você vai examinar as palavras deste homem, bandido bom é quem ele considera que é bandido, porque ele é cercado de bandidos, né? Não nos esqueçamos, Queiroz, as operações estranhas de Flávio Bolsonaro, o advogado Vassef, né? A polícia do Rio de Janeiro, as forças de segurança do Rio de Janeiro que estão todas corrompidas, que ontem mataram 25 pessoas em operações estranhas no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, que vem do Partido Social Cristão, são bandidos. Bandidos ainda que não tenham cometido crimes, eles vêm desses cometimentos de crimes. Eles têm um coração contaminado e eles falam daquilo que lhes diz respeito. Quem condena Bolsonaro são as escrituras, porque junto com isso tudo que eu te falei, ainda tem duas coisas ainda acerca de Bolsonaro. Jesus disse, olha, vocês se orgulham de nunca ter matado ninguém, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, te digo, Jair Messias Bolsonaro, aquele que chama o seu irmão de raca, de nada, que chama a ativista lá de pirralha, que chama a Maria do Rosário de vagabunda, aquele que chama o seu irmão de coisa nenhuma, já é passível de condenação diante de Deus, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus registrou isso. Você se orgulha de não ter matado ninguém na prática?
Você vive matando com as suas palavras, com os seus racas emitidos, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração, e o seu coração está cheio de morte. Só que é uma morte disfarçada de economia é vida. Aí as pessoas morreram e você está falando de economia é vida. Homem mortífero, genocida. Jesus te chamaria de genocida. Jesus você não pode prender, não é? Porque Jesus está chamando aqui quem chama o outro de raca, de genocida, assassino, homicida, feminicida, porque essas são as suas palavras. São palavras de Jesus. Até agora eu falei de pelo menos 5 coisas ditas por Jesus, Deus em pessoa, Deus no qual você diz acreditar, mas que mostram como as suas palavras, Senhor Messias brasileiro, são palavras de morte e provocam mortes. Então não tem saída para você, Bolsonaro, porque ainda tem mais uma coisa. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.